de Carvalho, do canal do YouTube Sovurs e também do blog Geografia Olímpica, Olhe Tóquio 2020 Favoritos para Tóquio, e da comunidade do Facebook Olhe Tóquio 2020, o grupo do Facebook Olhe Tóquio 2020, retornando para apresentar os livros que serão filmados nos Jogos Olímpicos de 1964. Jogos de Tóquio, edição de verão, edição de inverno em Innsbruck, na Áustria. Bem, esse daqui, Olympia, Nippon und Wir, é um livro alemão que fala da amizade entre os japoneses e os alemães, competições, encontros entre os atletas, entre a juventude, e de Jogos Olímpicos só algumas páginas comentando abordando os Jogos Olímpicos de 1964. Foi publicado pela União Verlag de Stuttgart, Alemanha. Oswald Horn e Fritz Mevert, os autores. Pois esse outro livro, Innsbruck und Tóquio, também é um livro alemão, Sportverlag Berlin, 1965, da antiga Alemanha Oriental. Há fotos e texto no livro e uma parte de estatísticas no final. Um livro da antiga Alemanha Oriental. Esse livrinho, um livro soviético, Olimpijske Igre Tóquio, é do Machin, autoria Machin. Escultura e Esporte, 1958. Ele traz os comentários sobre os Jogos de 1964, falei 58, 1965. Os Jogos de 1964 de Tóquio. Resultados, estatísticas, mas não tem fotos. Outro livro, também dos Jogos de 64, Tóquio 1964, diário da 18ª Olimpíada, escrito pelo Christopher Bracher, que foi campeão olímpico em 1956 dos 3.000 metros com obstáculos, publicado pela Sportsman Book Club, Londres, 1965. É um livro que, em inglês, comentando os jogos, e tem essa pequena parte aqui de fotografias. Outro livro, esse livro é estoniano, Tallinn Olympia Mangud, da Olimpíada de Inverno de 1964, em Innsbruck, na Áustria. Um livro que segue aquele modelo estoniano, muitas fotos, página com texto, e no final as famosas estatísticas. Os Jogos de Inverno, as fotos, curiosamente, um tom meio azulado, como se tivessem sido congeladas. Autor. Reino Kasky, autor Reino Kasky. Outro livro também, Olympia Mangud, de 1964, os Jogos de Tóquio, um livro estoniano. Aqui, Kyriastos Tallinn, Walter Heuer. Aqui o livro dos Jogos de 64. Tem os autores aqui e tal. Excelente livro. Aquele mesmo modelo. Muitas fotos, texto e, no final, estatísticas. Talho Olympia Mangud. Aliás, Olympia Mangud, 1964, estoniano. As revistas, Sports Illustrated, uma versão alemã, Sports Illustrierte, 26 de outubro de 1964, aborda os jogos, os jogos de Londres, que resultados, estatísticas, mas também deve ter mais uma versão alemã, igual o de 1960, cobrindo mais os competidores da Alemanha. Outro livro, esse aqui eu também, o início dos jogos, esse aqui é de 19 de outubro, outro é 26, quer dizer, uma semana antes. Então, de Jogos Olímpicos, só esse começo aqui, que aborda as competições de natação, e mais uma revista. Esse livro do Comitê Olímpico Norte-Americano, United States Olympic Book, os norte-americanos mudaram o formato do livro, antes era um livro maior, caiu aqui uma página, o livro está
preciso dar uma reformada nele. Esse livro aqui do Comitê Olímpico Americano mudou o formato anterior e muitas fotos. Eu gostei desse formato e também abordando os atletas dos outros países, fazendo uma cobertura um pouco melhor do que era feita nos outros Olympia Book, ou nos outros United States Olympic Book, que era mais voltado só para os atletas norte-americanos. Há também os Jogos Pan-Americanos de São Paulo, de 1963, e os Jogos de Inverno de Innsbruck. Mais um livro de Olympische Spiele Tóquio, da Bertelsmann. Esse é o livro de autoria do Robert Lemke e a editora é a Bertelsmann. Aquele mesmo formato, muitas fotos e bastante texto. É um livro publicado, esse livro é Gütersloh, é da Alemanha Ocidental, de Gütersloh. Vamos lá, é livro que não acaba mais. Outro livro, Olímpia, Tóquio, 1964, Heinz Magerlein, dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Um livro publicado pela Wilhelm Limpert Verlag, de Main, Frankfurt, Main. Então, nesse livro, bastante texto, alternando com fotos, fotos grandes. Né? Aqui, ó, a capa dele, a cobertura, né, de capa, nem sei como é que chama isso. Aqui, Tóquio. Outro, Innsbruck, de Olympischen Kampf. Esse livro é do Walter Koenig. Walter Koenig. Foi publicado pela Lingen Verlag, de Köln. Também um livro grande, alterna resultados, fotos, estatísticas. Será apresentado no canal. Um livro alemão. Mais um livro alemão, esse sim, do Heribert Meisel. Heribert Meisel. Aqui, aquele formato. Inclui Innsbruck e Tóquio, da Südwest Verlag, de Munique. Esse é de Munique. Aqui, ó. Resultados, estatísticas, resultados na própria página. Muito bom esse livro. Vai ser uma excelente cobertura. Outro livro, Olímpia, Tóquio, 1964. Ele é do Comitê Olímpico Austríaco. Comitê Olímpico Austríaco. É a autoria do Kurt Jeschko. Ele também fez o de 1956. Aqui, ó, textos, estatísticas, fotos e texto. Grande livro dos Jogos de 64. Cobre apenas os Jogos de Tóquio, edição de verão. Outro livro. 18º Olympische Spiele Tóquio, 1964. Esse é o livro do Comitê Olímpico. Nossa, difícil. Comitê Olímpico da Alemanha Oriental. Sportverlag Berlim, 1965. O livro do Comitê Olímpico Alemão Oriental. Como que eu vou mostrar? Alternando muitas fotos com texto. E ao final do livro, estatísticas. Mais um grande livro da Alemanha Oriental. Esse outro livro aqui é da KLM, que é uma empresa aérea holandesa. Fez esse livro curioso aqui, com resultados de 1960. Abre espaço para 1964. É um trabalho assim, meio relaxado. E aqui fotos de atletas da Hungria, Iugoslávia e Holanda, Irlanda. Não entendo porquê desses atletas especificamente, né? De forma específica. Na Olympiske in Silaku, mais um, é um livro polonês, Tóquio e Innsbruck. Esse livro tem umas fotos mais precárias, né? Um material mais grosseiro. As fotos,
voltado mais para os poloneses. Livro polonês, publicado pela Comitê Olímpico Polonês, Varsóvia. Deve ter sido 65. Esse outro livro polonês também, muito bom. 18ª Igrzyska Olimpijskie, Tóquio, 1964. Aqui, Esportes Turismo, Varsóvia, editora. Já é um modelo mais, um pouco, qualidade melhor que o outro. Muitas fotos, alternando foto com texto, ó. Foto alternando com texto. Muito bom. Livro polonês. Polônia. Outro livro, esse da Alemanha Oriental, dos Jogos de Inverno de 1964, de Innsbruck. Aqui os Jogos de 64, Innsbruck, Comitê Olímpico Alemão Oriental, Sportverlag Berlim, 1964. Foi publicado ainda em 1964. Então, é o mesmo formato do outro livro. Inclusive, há um livro, aliás, eu tenho ele, que é o mesmo material desses Jogos de Verão e dos Jogos de Inverno, mas tudo junto, unificado. Né? Então, daqui em Innsbruck, Jogos de Inverno de 1964, livro da Alemanha Oriental. Outro livro daquele jornalista de fotografia, né, fotográfico, o Harald Lichtenberg, ele que fez os livros de 1956 a 1972. O livro dele era riquíssimo em fotos. Aqui tem os Jogos de Verão e de Inverno. Então, ó, estatísticas, os resultados, comentários. E o curioso é que esse livro está em inglês. É uma versão inglesa do livro do Lichtenberg, uma tradução. É uma tradução, publicação, Londres, Nova York, da Barnes, aqui Nova York, uma publicação norte-americana. A editora é a Copress Verlag de Munique, do grande Harald Lichtenberg. Outro livro do Comitê Olímpico Alemão Ocidental e também um livro que foi publicado pelo Comitê Olímpico Internacional, aqui só sobre os Jogos de Tóquio. A editora Olympische Sport Verlag de Stuttgart. Então, é um formato grande, é difícil até folhear. Fotos grandes, olha. Fotos grandes, algumas coloridas, né? Aí, eu gosto de fotos menores, mas é um livro da Alemanha Ocidental, mais um livro alemão, só da Alemanha. Esse daqui, também de 1964, inclui os Jogos de Verão e Jogos de Inverno. Jogos de Inverno em Innsbruck, na Áustria, Verão, Tóquio, Roma. Tóquio, Japão. Aqui o livro soviético, estatísticas, muitas fotos também. Excelente trabalho dos soviéticos aqui. Muito melhor que o de 1960 e 1956. Muito bom esse livro dos soviéticos. O famoso Olympiaboken, dispensa comentários, livro sueco. Tanto dos Jogos de Verão quanto de Inverno, muitas fotos por página. A última filmagem, filmei o Olympiaboken de 1960, deu 7 vídeos de 20 e poucos minutos. 3 horas de filmagem. É um livro fantástico. Fantástico. Vamos ver se está no mesmo nível do livro de 1960. Olympiaboken é um livro sueco, publicado pela Brunhas Verlag, Lennart Brunhas Verlag. Aqui, um livro sueco, coleção que até hoje é publicada. Agora, livro-revista, vamos dizer assim, um livro de capa mole. Esse dos Jogos de Inverno, de 1964. Aqui publicado pela Bildband aus dem Burda Verlag, sondern dem Burda Illustriert, Burda Verlag. Os Jogos de Inverno de 1964.
uma editora mais especializada em fotografias. Olha a riqueza de fotos do livro. Fantástico. E só dos jogos de inverno de 1964 de Innsbruck. E aqui temos a versão dos jogos de verão de Innsbruck. Aqui. Eu não sei se algumas vezes eu falei Roma, mas é Innsbruck, em 1964. Todos esses livros de 1964 dos jogos de Tóquio. Tóquio, os jogos de verão, e Innsbruck, os jogos de inverno. Também da mesma editora, o mesmo trabalho, Burda Verlag. Burda Verlag. Publicado quando? Quando que foi publicado isso aqui? Offenburg, Baden. Burda Drucken Verlag, GmbH, Offenburg, Baden. Não fala se é de 64, se é de... Não fala se é de 64 ou se é de 65. Eu creio que de 64. Grande livro. E encerrou. Então, nos próximos dias estaremos em 1964. Vamos viajar no tempo e ir aos jogos de 1964. Então, vou ficando por aqui. Vou começar com os livros menores, os livros mais fraquinhos, com pouco conteúdo visual, e vai melhorando até chegar ao Olympia Book, aqueles livros do Harold Lichtenberg, do Robert Lemke, que são livros com um material fotográfico mais rico. Então vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, da comunidade do grupo do Facebook, o Olitalk 2020, entre no Olitalk, comente os Jogos Olímpicos favoritos para 2020, 2021 agora, e também dos blogs. O blog está meio abandonado, Geografia Olímpica e Olitalk 2020. Mudou a configuração do Olitalk lá no blog, eu não gostei, falei, vou ficar trabalhando para fazer um negócio que eles mudaram a configuração, eu não gosto, mas é outra história. Vou ficando por aqui, assinem o canal lá, o Sovurs, e vamos mergulhar, vamos viajar no tempo e ir direto para 1964 e viajar por esses 20 e poucos livros, 25 livros. Muito obrigado pelo apoio, espero que tenham gostado. Até mais, vou ficando por aqui. Tchau, fui!